Campeonato Égua Jovem de marcha batida. Tivemos aí 8 animais apresentados, né? Uma égua foi retirada a pedido do apresentador, ficando aqui essas 7 éguas até a fase final. Das 7 éguas, né, a gente tem muito bem definido aqui os grupos. As 2 éguas da cabeceira desde o início foram as 2 éguas que mais chamaram a atenção, né? As 2 éguas muito bem apresentadas. A de primeiro fez uma prova crescente, a de segundo também, né, uma apresentação impecável. Depois a gente vem com outro grupo, a de terceiro e a de quarto, né, a Tordilha e a égua Castanha aqui, né, disputando entre si. Depois o grupo das 3 demais, onde é nítido, né, a vantagem do gesto da égua da 5ª colocação, encabeçando esse grupo das 3 éguas. E entre a 6ª e a égua da 7ª colocação, aqui uma ligeira vantagem na distribuição de apoio. 2 éguas de movimento próximos, onde a de trás até tem uma amplitude um pouquinho melhor, mas a égua da frente ainda mais bem distribuída quando comparado com a 7ª, por isso a opção dela. Entre a 5ª e a 6ª, aí aqui sim a gente já tem a égua da 5ª colocação, que tem a distribuição tão boa quanto a de trás, com o movimento mais amplo, com a qualidade da elasticidade passada um pouco melhor. E o grande ponto forte da 5ª égua é a montada, né? Muito macia, muito boa de cômodo a égua da 5ª colocação, então levando também essa vantagem da comodidade sobre a 6ª, além, como eu falei, da extensão do movimento, por isso a opção. Entre a Castanha e a égua da 6ª colocação, da 5ª, desculpa, aqui entre a Lazança Uruguai e a Castanha. A Castanha hoje a gente já começa na atitude, né? Então um pouquinho mais à vontade. A da 5ª colocação, a todo tempo da prova, né, a frente passando da linha do vertical. Então tem hora que até o focinho passa para trás da linha do olho, né? Então realmente o que a gente não deseja é essa atitude. A gente quer um animal mais à vontade, é o que está, né, sendo buscada naturalidade. Então a égua à frente está mais à vontade, mesmo que não tenha sustentação, mas é nítido ver que ela está mais à vontade. E essa atitude de estar mais à vontade a gente ainda vê, mesmo ela sendo uma égua menor, uma égua de membros mais curtos, ela aproveita mais a capacidade da passada, porque realmente ela abre mais, ela estende mais, né, em virtude dessa atitude. O outro ponto é a energia na movimentação, perna um pouco mais potente, impulsão um pouco melhor, por isso a opção dela. Entre a de terceiro e a égua da 4ª colocação, aqui todas as duas, né, tem um senãozinho ali de subir um pouco mais o joelho nos anteriores, todas as duas passam um pouco na flexão do joelho nos anteriores, mas a égua à frente ainda tem a perna mais engajada. A gente já viu o jarrete trabalhando um pouquinho mais baixo e mais adiante, né? A égua Castanha já atrás só um pouco mais trabalho do jarrete, então a Tordilha, perna mais engajada, perna, a gente já vê o jarrete trabalhar um pouco mais adiantado. Como eu falei, aí é onde ela consegue deslocar o peso um pouco mais para trás e sustentar a frente. Então, frente mais oblíqua, qualidade, né, de reunião, atitude de reunião é mais evidente, com a perna um pouquinho mais engajada, por isso é a opção. Entre a de segunda e de terceiro, aí aqui a gente já chega no grupo das 3 éguas da cabeceira, onde é nítido que as 2 éguas da frente são mais coordenadas. Então a de segundo, quando comparado com a de terceiro, a mão não sobe tanto na flexão e compensa na extensão. Então a mão um pouquinho mais sempre circular quando comparado com a égua de trás. Com isso, ela consegue a estabilidade na região das espadas e na região dos ombros um pouco melhor que a égua de trás, né? Visto por frente, todas as duas são muito próximas quanto à correção, mas de perfil a égua à frente é mais estável, justamente por esse movimento não subir tanto e assim, né, estender. Então o movimento é mais coordenado quando comparado com a égua de trás na montada, e isso reflete na comodidade, reflete na maciez, por isso a opção. E entre a primeira e a segunda égua, aqui confesso que as 2 éguas que mais chamaram a atenção do campeonato, a de segundo, desde o início chamou a atenção, e aí a égua de primeiro foi crescendo. E aqui a gente sente uma diferença quando monta, a diferença da distribuição de apoios. Nessa toada a gente já consegue enxergar, mas quando reúne, se puder diminuir um pouquinho mais a toada, segura um pouquinho de primeiro, é onde a gente exacerba a distribuição de apoios um pouco mais bem distribuída da égua da primeira colocação. E o outro ponto é o movimento da mão, é a descrição de semicírculo. Então, de 2 éguas com qualidade de gesto excepcional, 2 éguas de apresentação excepcional, de montada muito boa da frente ainda, com a montada um pouquinho melhor, com a mão mais semicircular, com a distribuição de apoios ainda que vê um pouquinho mais dissociado. E quando, né, até por coincidência, eu fui ver ali o aprumo das 2 éguas, passaram, né, uma de cada lado, a gente escuta a diferença do barulho e a gente consegue enxergar uma pequena diferença também na correção. A primeira égua muito corrigida, né? Então tem a correção de aprumo, tem a distribuição, a descrição de semicírculo e hoje uma pequena diferença na montada, por isso a opção dela frente. Pode parar? Parabéns, apresentador desses animais, parabéns, proprietários.